Fala pessoal, tudo certo? Que para quem não me conhece, eu chamo Felipe, sou analista CNPI certificado e credenciado pela PMEC e pela CVM, ou seja, eu posso recomendar investimentos. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o momento, por que investir em FIIs agora, tá? Para quem não conhece, FIIs são fundos de investimento imobiliário, são uma das melhores formas de você investir em renda variável. Por quê? Porque eles garantem uma renda mensal para você, a maioria deles, tá? Eles pagam de maneira mensal. A gente tem um investimento que, de certa forma, é simples de entender, porque você está falando de fundos de investimento imobiliário, ou seja, você tem uma gestora, um gestor que vai gerenciar um fundo mesmo, que vai ser relativo a imóveis. Pode ser fundos de investimento de shopping, por exemplo. A, a, a gestora terá diversos shoppings, diversas lojas dentro dos shoppings, e aquilo ali vai ter um rendimento mensal. Então você vai ter aluguéis, você tem fundos de papel, você tem fundos de diversos outros tipos, tá? Mas ele é muito fácil de entender, por quê? Porque é como se fosse uma cota, um pedacinho de um imóvel, um pedacinho de uma dívida de imóvel, um pedacinho. Então, ou seja, aqui a gente vai mostrar por que, que ele é tão vantajoso, especialmente até em comparação com você fazer um investimento em imóveis. Beleza? Então, novamente, me chamo Felipe, sou analista CNPI, credenciado pela APMEC e pela CVM. Faço parte da Top Research, para quem não conhece, o link está aqui abaixo para você ter o acesso. A gente tem carteira recomendadas lá e por um preço que está realmente muito baixo. Aproveitem agora porque ele vai durar por pouco tempo, tá bom? Vamos ao vídeo aqui agora então. Então, a primeira pergunta aqui que a gente tem é por que investir em fundos de investimento imobiliário? Por que investir em FIIs agora? Então, até o intuito da Top Research, que é a nossa research, ser criada nesse momento é aproveitar o momento de investir em FIIs, tá bom? Porque os fundos de investimento imobiliário no momento estão dando uma oportunidade única, tá bom? Então a gente tem vantagens reais, momento certo, e a gente fala assim com menos de R$ 1.000, é claro, né? Porque aqui a gente está sendo, vou falar assim que a gente está sendo honesto, tá? A gente vai falar aqui que tem cotas aqui para serem investidos em até R$ 10. Você consegue investir por R$ 10, por R$ 8, até por menos. Mas vamos ser sinceros aqui que a gente gostaria assim de que o investimento ir para frente, claro, para quem está começando, o investimento, o fator psicológico de você começar a investir, ver as cotas aumentando de preço, ver os rendimentos caindo mensalmente na sua conta é muito interessante. Então, sim, vale a pena você começar a investir se for por R$ 10, menos de R$ 10. Mas aqui vamos falar aqui com R$ 1.000 até para a gente ter uma forma de comparar. De 10 a 14% hoje a gente vê FIIs importantes, né? Cotas de fundos de investimento imobiliário que estão pagando dividend anual, dividend yield anual de 10 a 14%, em alguns casos é mais, em alguns casos bastante superior a 1% ao mês, tá? Claro que aqui a gente tem que lembrar que a rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, ok? Mas de qualquer forma a gente vê esse cenário não é em um FII específico, são em vários. Então por isso que a gente acha que a janela agora de oportunidade é muito boa. A gente viu também que recentemente teve diversos impostos aumentados ou criados pelo governo, mas os fundos de investimento imobiliário, os rendimentos continuam 0% de imposto de renda para a pessoa física, tá bom? Então, se você investe em fundos de investimento imobiliário, não vai ter imposto de renda sobre os rendimentos, tá bom? E muitas vezes aqui, na maioria dos casos, pelo menos das nossos recomendados que a gente tem na nossa carteira do link abaixo, ele tem rendimento mensal. Ou seja, isso daí é muito interessante para você ver o rendimento pingando na sua conta, tá? Mensalmente, por vários fatores. O primeiro é para você realmente ter uma frequência interessante de ver o rendimento do teu investimento. Segundo, você pode começar a usar os rendimentos dos seus fundos imobiliários para pagar contas, para pagar alguma coisa mensalmente. Isso dá um prazer e também uma visualização do que teus investimentos estão funcionando e também uma projeção de como pode, muito interessante, tá bom? Por isso é interessante aqui ter o rendimento mensal. Todos os fundos imobiliários que a gente recomenda, que estão lá na Top Research, têm rendimento mensal, ok? Passando aqui para ver outras vantagens de investir em FII, né? Então, os FIIs funcionam como um condomínio de investidores que juntos compram imóveis de alto padrão. A gente está falando aqui, claro, tem diversos FIIs também que não são tão interessantes, mas os que a gente usa na nossa research, que a gente recomenda,
são imóveis de alto padrão. Imóveis ou dívidas também, né, que são o caso dos fundos de papel, de alto padrão, tá? São imóveis premium. A gente tem o rendimento mensal, né? A obrigatoriedade, sim, do fundo dele distribuir 95% do lucro. Na verdade, é a cada semestre, tá? Mas a distribuição acontece todo mês. 95% do lucro no semestre, ou seja, diferente dos americanos, que eles podem se endividar, enfim, os fundos de investimento imobiliário brasileiros, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro todo mês, tá bom? Liquidez diária, você pode comprar e vender a hora que quiser. Então, essa é uma outra vantagem sobre os imóveis físicos, tá? Se você tem um apartamento, por exemplo, de 400 mil reais, você não simplesmente consegue vender de um dia para o outro, tá? Além de toda a burocracia, você depende da liquidez de mercado. Aqui nos casos dos FIIs, principalmente que a gente recomenda, você consegue vender e comprar muito facilmente no seu home broker. E a gestão é feita profissionalmente, tá? Vai ter alguém responsável pela gestão aí de todo o seu portfólio dentro de um fundo de investimento imobiliário. Isenção total do imposto de renda, ok? Então, a gente sabe que CDBs ali em um ano, por exemplo, CDBs é quando você empresta dinheiro para o banco ou nos bancões, né, eles oferecem bastante isso. A gente tem às vezes 80% do CDI, alguns casos específicos 90% ou mais nos bancões, seja se você tem conta no Itaú, no Bradesco, em outros, eles têm uma alíquota de imposto de renda de 17,5% dentro de um ano, tá, dos seus rendimentos. Tá? Então, se você, por exemplo, teve um lucro de R$ 1.000, você vai ter, então, líquido para você bem menos. LCI são isentos, ok? E fundo comum são os fundos de investimentos gerais, digamos assim, que não são os fundos de investimento imobiliários, eles têm a alíquota de 15% a 22%. Nos fundos de investimento imobiliário, para a pessoa física, que é o que a gente está tratando aqui agora, tá? A alíquota de imposto de renda é zero. Zero, tá bom? Aqui a gente tem o LCI e LCA, eles têm uma carência mínima de 12 meses, tá? Além de não ter liquidez. Muitas vezes você não consegue simplesmente vender a tua LCI e LCA, tá? Geralmente você tem que esperar até a data de vencimento dela. No caso dos FIIs, eles têm a liquidez que você precisa, eles não têm imposto de renda sobre o rendimento, então assim, muito interessante esse tipo de investimento aqui, ok? Passando aqui para frente, né, aqui só um exemplo de como podem vir os investimentos, ou os rendimentos, desculpa. Claro que aqui também, de novo, rentabilidade passada, não quer dizer a futura, né, mas a gente está mostrando uma carteira teórica aqui de que todo mês, por exemplo, 847 na tua conta, 900 e pouco. Então, assim, a diferença disso daqui para mostrar é com relação ao investimento de ações, que é totalmente mais difícil de prever. Às vezes, investimento em ações, a ação vai pagar lá 2, 3 vezes por ano, nem uma vez no ano, uma vez no outro. Em fundos de investimento imobiliário, você tem uma certa previsibilidade, que você vê que, por exemplo, se você tem uma carteira ali, você vai ter um rendimento que vai estar mais ou menos previsível, desculpa, todo mês, tá? Aqui por volta de 800, 900 reais, tá? E além disso, o que é esperado é que ele suba. Quando você fala de edifícios de lajes corporativas, edifícios de tijolo em geral, é que o rendimento suba com o passar do tempo. Beleza? Vantagens aqui entre imóveis físicos e FIIs, né? Então, imaginando aqui imóvel físico, você precisaria de um capital mínimo de 300 mil reais, por exemplo, tá? Claro, você tem outros, você pode financiar, você pode fazer um consórcio, enfim, mas você aí teria toda a burocracia, além do imóvel, você teria toda a burocracia dessas ferramentas financeiras, né? Que a gente tem imposto de renda, você vai ter taxas, você vai ter impostos, ok? Já para o FII, na B3 aqui, você consegue comprar facilmente diversos FIIs ali que são na base 10, então por R$ 10 a cota, ou até menos do que R$ 10 a cota. Então, o investimento que você precisa fazer para ter uma cota é mínimo, ou assim, a quantidade de dinheiro disponível é muito baixa para você começar a investir, tá bom? Sem falar aqui, né, o que eu falei, burocracia, escritura, ITBI, cartório, você vai gastar ali pelo menos uns 15 mil reais dessas taxas e perda de dinheiro efetivamente, tá? E aqui nos FIIs a gente tem taxa de corretagem, na maioria das corretoras hoje já zeradas, ou seja, você não paga para comprar e vender FII. Aqui você tem no imóvel físico problemas como o inquilino que não paga, outras questões, quebra coisa dentro do imóvel, você, como dono do imóvel, é obrigado a pagar. Aqui a gestão profissional faz tudo, tá bom? Manutenção você tem que fazer por conta própria, e aqui os imóveis são mantidos pelo fundo.
Venda leva meses, né? Venda e compra de imóvel físico leva meses, enquanto nos FIIs da B3 você consegue comprar ali com o teu celular na hora, comprar e vender sem problema nenhum. Imposto de renda de imóvel físico tem 15% sobre o ganho, tá? E aqui, os rendimentos aqui a gente não tem imposto de renda para pessoa física, tá bom? Aqui você também, outro ponto muito importante, você pode diversificar. Se você comprar um imóvel de 300 mil reais, você vai ter um ativo de 300 mil reais. Com FIIs, você tem 300 mil reais, você pode diversificar, fazer um portfólio. Aqui é um portfólio tá totalmente aleatório, não é esse que a gente recomenda. Até no nosso recomendado aí, que você pode achar o link aqui embaixo, são FIIs premium que a gente recomenda. E até a gente tem um pouco mais de porcentagem em FIIs de tijolo por causa do momento agora, tá? A gente tem FIIs de tijolos muito interessantes. A gente tem FIIs até com uma filosofia um pouco diferente da usual, tá? Que a gente colocou que a gente acha que é uma oportunidade muito grande, tá? Mas aqui só pelo exemplo, né? Se você pegar 300 mil reais e investir num imóvel, você vai ter 300 mil reais em um ativo. Se você pegar 300 mil reais e investir aqui, você pode ter diversos FIIs, com diversos riscos controlados, com diversos remunerações, alguns que estão em momento de aumentar o preço da cota, enfim, é muito interessante. Que nesse caso, de novo, total exemplo aleatório, 31% aqui em FIIs de papel, uma certa porcentagem aqui, agora estou vendo a cor, 23%, por exemplo, em lajes corporativas, escritórios em São Paulo. Você pode variar, inclusive, a geografia. Você vai ter FIIs que dentro do próprio FII já tem imóveis em diversos locais do Brasil. Você pode pegar FIIs específicos com imóveis em localidades específicas. Goiânia, Paraná, a gente sabe a valorização que estão tendo os imóveis. São Paulo nunca para de valorizar. Alguns lugares ali tem um risco um pouco maior. Rio de Janeiro, enfim, tá bom? Aqui logística, galpões para e-commerce. A gente sabe o quanto isso tem crescido. A gente vê por aí um aumento muito grande em galpões e imóveis para e-commerce e logística de maneira geral. Você pode colocar lá uma porcentagem. Nesse exemplo, 15% aqui do teu portfólio. Híbridos e outros, né? A gente tem aqui, nesse exemplo, 8%. Hotéis, hospitais, energia solar, diversificação extra. Eu vou dar um exemplo aqui também, que existe fundos de investimento imobiliários que eles investem, inclusive, em cemitérios. Talvez valha a pena você colocar uma partezinha disso. Tem algumas ideias um pouco diferentes. Aqui falou de energia solar, a gente tem FIIs que fundos de investimento imobiliário, em agro, né, que a gente chama de FIAGRO, que é um setor aí que mais cresce no Brasil, que muita gente fala que leva o país nas costas, tá bom? Então, oportunidades não faltam. Por que a gente acha que o momento é propício? Selic em queda, a gente está com 14,5%. Já tiveram duas quedas da Selic. Não quer dizer que vai continuar baixando. A gente sabe no momento que está complicado, mas imaginando aí num cenário ideal que tivesse, por exemplo, uma troca de governo para alguém que tivesse mais responsabilidade fiscal, fim das guerras, enfim, a tendência será que a Selic caia. Isso daí dá uma oportunidade muito grande para aumentar o rendimento dos FIIs, também para aumentar o valor das cotas. Então a gente vê uma oportunidade muito interessante aqui. IPCA pressionado favorece FIIs de papel. Então a gente tem FIIs de papel na carteira também, que eles são muitas vezes atrelados ao IPCA, tá? Então a gente tem aqui agora o Focus de 2016 aqui, o Boletim Focus, está estimando aí um IPCA de 4,86%, que é alto, está acima do teto, tá? Definido. Então ele é alto e alguns FIIs de papel podem ajudar a gente a se proteger do IPCA. FIIs de tijolos também, tá? E o IFIX ainda está abaixo do potencial. Muitos podem falar, tá, o IFIX está um patamar alto em valor numérico geral. Isso realmente está, mas se a gente descontar a inflação, a gente vê que ainda tem muito potencial para o IFIX, tá bom? E aqui os passos simples, a gente, dentro do nosso acesso, que você vai garantir aqui no link da descrição, a gente vai mostrar certinho como que você faz, como que você precisa fazer para colocar o seu dinheiro em FIIs, tá? E aproveitar essa oportunidade. Tá? Então a gente não tem nenhuma parceria aqui com corretoras nem nada, mas a gente gosta de mostrar aqui, por exemplo, XP, Rico, Clear, BTG, Inter, todas essas corretoras aqui você tem lá a taxa zero de corretagem para comprar e vender FIIs, tá? Então, enfim, aqui a gente vai mostrar mais especificamente aí dentro do nosso acesso, tá? O que é mais importante de tudo? Enquanto você trabalhar, fazer com que o seu dinheiro fique trabalhando por você. Então, enquanto você trabalha, seus aluguéis trabalham também, ok? Então, você ter ali o dinheiro que você ganha todo mês com o seu trabalho, né?
Você vai ter que se dedicar no trabalho, ganhar o dinheiro, mas guardar uma porcentagemzinha disso, tá? Para fazer o seu investimento. Quando você coloca em FIIs, você tem, você vê na veia, você vê na sua conta bancária aquele rendimento todo mês e os aluguéis trabalhando para você, tá bom? De uma maneira muito fácil. Próximo passo então a fazer, link abaixo para Top Research, que é nosso, tá com preço muito, muito especial mesmo, de verdade, tá muito baixo até demais. E depois a gente vai mostrar como é que abre a sua conta na corretora, começa a investir e você vai ter todo o acesso então à nossa carteira de FIIs recomendados. Além disso, você vai ganhar acesso por tempo limitado aqui para quem pegar agora, tá? Só para quem pegar agora para garantir para sempre, tá? Mas o seu acesso ali às carteiras nossas de ETFs e também de cripto, tá? São só um bônus que estão ali durante um tempo. Mas garanta já que vai valer muito a pena.